Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, no último sábado, né, a Secretaria de Educação publicou no Jornal de Minas Gerais uma nova resolução revogando a 4948 de 2024. Uma resolução importantíssima que tinha mais de 141 artigos, eram exatos 142 artigos, e tratava sobre a organização e funcionamento das escolas da rede estadual em Minas Gerais. Você sabe que Minas Gerais tem cerca de 3.400 escolas aproximadamente. Houve um processo gigante de municipalização nesse governo de Romeu Zema. E vocês sabem bem que muitas escolas foram municipalizadas, ainda assim, um número de 3.400 escolas no estado e sendo organizadas por uma resolução importantíssima, porque ela vai falar sobre o funcionamento da instituição de ensino, sobre a forma de avaliação, recuperação, reclassificação, funcionamento da unidade de ensino, as etapas da educação básica, a modalidade da educação básica, sobre bullying, violência, né, e as formas de contenção, na verdade, ou de ação, né, por parte da equipe da escola em relação a esse tipo de comportamento nas instituições de ensino. Fato é que ela também trabalha com o projeto político-pedagógico e o regimento escolar. E me estranha muito, porque no último dia 24 de janeiro de 2026, a Secretaria de Educação publicou essa resolução que está na tela para vocês aí nesse momento. É a 5234 de 23 de janeiro de 2026 e me chamou a atenção, gente, o canal da Educação fez um vídeo tratando sobre essa matéria, mas esse vídeo, gente, como a gente organizou as informações com inteligência artificial, ele criou ali um artigo, ou melhor, ele alterou o artigo 17, e aí eu fiz o recorte graças a observações dos membros do canal da Educação que, de maneira muito ágil, né, informaram a nós aqui sobre essa mudança. Olha, Tancredo, tá tendo uma informação que você tá dando aí que não tá não, e tava na legislação, gente. Na legislação, obviamente, que eu havia pedido a IA, né, para poder organizar, para poder configurar, porque quando você chega no Minas Gerais, as letrinhas são bem pequenininhas, então a gente copia ali, joga nessa plataforma para poder fazer essas organizações e alterações. E por alguma razão ela colocou ali, né, alguns parágrafos no artigo 17 que não tem nada a ver, provavelmente buscou de alguma legislação que existe com certeza por aí, mas que não faz parte do rol de normas da Secretaria de Estado de Educação em Minas Gerais. Peço desculpa para todos vocês e agradeço aos inscritos no canal que de maneira atenta me chamaram a atenção para esse aspecto, porque passou batido para mim mesmo. Mas o vídeo hoje é uma correção, e mais do que uma correção, é uma apresentação dessa resolução 5234 de 23 de janeiro de 2026, que vai, gente, revogar a 4948. E sabe o que me chama a atenção aqui nesse aspecto? É o primeiro ponto que eu vou apresentar para vocês, é o seguinte: essa resolução ela tem apenas 51 artigos. Essa resolução ela é muito enxuta. Essa resolução deixou muita coisa de fora. Ela fez vamos dizer, de uma maneira muito rasa, ela fez um procedimento legislativo aqui, né, gente? Porque é uma legislação importante, mas ela fez algo assim muito raso, muito reduzido em relação à resolução 4948, e deixou muita coisa de fora. E nesse sentido, é óbvio que o canal da Educação não achou nada engraçado isso. Como é que você, por exemplo, vai trabalhar com progressão parcial, né? Se você não tem aqui nessa resolução informação sobre progressão parcial, você só tem uma menção, que é no artigo 22, que trata sobre os alunos do terceiro ano do ensino médio. Como é que você vai falar, por exemplo, sobre progressão parcial, sobre um número, né, de conteúdos ali que você pode, de alguma maneira, levar o aluno à progressão parcial, se essa resolução aqui, por exemplo, ela não comenta, ela não fala absolutamente nada. Ela não fala sobre as etapas da educação básica, ela não fala sobre as modalidades, porque a outra ela dava uma aula sobre cada modalidade da educação básica. Educação do campo, quilombola, né, indígena, tantas informações, educação especial profissional, bilíngue, né, que é uma nova modalidade inserida recentemente. Então penso eu que ela ficou fraca. Essa que é a grande questão, e o canal da Educação vai apresentar para vocês na tela nesse momento a resolução 5234, revogada, né?
que revoga, na verdade, a resolução 49/48, que já não está vigente no estado de Minas Gerais. Então, aqui é todo o rol legislativo, né? Podem ver considerando, cita várias resoluções importantes e começa ela aqui falando sobre a organização e funcionamento escolar. Então, gente, essa resolução, ela vai estabelecer, assim como a 49/48, as diretrizes para a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação básica de Minas Gerais, ou seja, mais de 3.400 escolas tem em Minas Gerais, que vão ser regidas por esta nova resolução, que é considerada importante demais, gente. Então a gente tem que ler. Você que é professor, você que é especialista, que vai falar sobre DED, aqui vai falar, por exemplo, sobre o lançamento diário de frequência, né? Você sabe que a competência na organização, no lançamento das notas é, sem dúvida nenhuma, do professor e, claro, supervisionado pela equipe pedagógica. Mas aqui também tem instruções em relação à frequência do aluno, né? Como que vai dar o abandono, quais são os procedimentos que tem que se adotar nesse sentido, sobre matrícula na rede estadual, e dentre outros apontamentos aqui. E aí temos aqui, gente, de cara o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, e com essa revisão aqui, do bimestral para o trimestral, da revogação da 49/48, é lógico que o Estado de Minas Gerais, ou melhor, os gestores escolares, a equipe pedagógica, vai ter um exercício pela frente aí, que é da construção do novo projeto político-pedagógico do regimento escolar. E, claro, tem que espelhar, né, esta resolução aqui, porque se revoga a 49/48 e o PPP e o regimento são feitos com base na 49/48, pelo menos deveriam estar assim esses instrumentos. Agora nós temos uma nova resolução e, portanto, a gente vai ter que se debruçar sobre essas normativas aí. Mas aí, gente, vem um projeto político-pedagógico, um documento importante e deveria ser pelo menos muito utilizado pelas instituições de ensino, que fala que ele é elaborado sempre de forma coletiva e aqui estabelecendo objetivo, diretrizes e metas da unidade escolar e deverá. Aí tem aqui uma série de orientações aqui. E fala sobre o regimento escolar, que é um documento normativo que regulamenta a organização e funcionamento da unidade escolar, disciplinando as relações intraescolares em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes da Secretaria. Fala sobre o PPP, sobre o regimento escolar, que é sempre aprovado pelo colegiado escolar, referendado pela inspeção escolar, através da Superintendência Regional de Ensino e da Secretaria de Estado de Educação. Tá, gente? E, obviamente, né, tem que acompanhar, tem que registrar e tem que arquivar esses documentos. O parágrafo 1 está dizendo que o PPP e o regimento deverão ser revistos no máximo a cada 2 anos, ou sempre que houver alterações na legislação. Bom, tivemos agora uma alteração com essa nova resolução, a 5234 de 2026, e, portanto, tem que se debruçar mais uma vez sobre o PPP e o regimento escolar. O calendário, gente, a organização do tempo escolar, como tem uma resolução específica para o calendário escolar, nós não vamos tratar absolutamente nada desse assunto. E a organização do tempo escolar, tão importante, né, nesse momento, mas nós conhecemos bem. Eu gostaria só de chamar a sua atenção para 2 pontos aqui, né, que é a questão do que é dia letivo e o que é dia escolar. Existe uma consideração importante aqui sobre dia letivo, que está no artigo 10, aquele em que professor e estudante desenvolvem, né, atividades de ensino e aprendizagem na escola ou em outros espaços educativos, desde que previstas no PPP, tá, gente? E a realização de atividades fora do espaço escolar, ela deve atender os seguintes requisitos, são 3 aí, ó. Previsão no planejamento anual, autorização formal dos pais, conformidade com o PPP, o regimento e as diretrizes da secretaria. E aí o outro dia importante é o dia escolar, que é dia de avaliação institucional, formação, planejamento. Participação é obrigatória da equipe docente. Eu já fiz um vídeo falando sobre módulo 2 e o dia escolar é fundamental para ser usado em relação ao módulo 2, tá, gente? É permitida também a abertura da escola em feriados, finais de semana, períodos de férias escolares. Tá vendo aqui, gente, que não é uma obrigatoriedade, tá? Não é uma obrigação do gestor escolar, da comunidade escolar, né? Mas se permite férias escolares. E qual o objetivo? Desenvolvimento de atividades educativas, culturais, esportivas, comunitárias,
sempre observando as diretrizes da secretaria, as questões de segurança e o uso adequado do espaço escolar. A jornada escolar ela deve observar também, claro, né, uma carga horária anual, semestral, porque tem esses dois formatos, né, previsto para cada etapa ou modalidade de educação básica, 200 dias letivos para a jornada anual, semestral são 100 dias, conforme as matrizes curriculares vigentes, nós sabemos das matrizes também, porque tem legislação para isso. E aí, gente, vem a grande novidade aí, né, que aconteceu no ano passado, para ser implementada em 2026 e está aqui, ó, no artigo 15, e que, obviamente, instigou, né, a criação dessa nova resolução. No processo de avaliação da aprendizagem, as unidades deverão distribuir, isso é obrigatório, 100 pontos ao longo do período letivo para cada componente curricular. Ah, gente, então português, matemática, geografia, história, ciências, física, química, arte, educação física, todos eles ensino religioso, 100 pontos. Língua estrangeira, 100 pontos. O ano será organizado em 3 trimestres, agora é trimestral, tá, gente? Então nós temos aí um componente sendo atribuídos em cada componente curricular 30 pontos, né? Então nós temos o 100 do ano, mas temos 30 pontos no primeiro trimestre, nós temos no período letivo, na verdade não é no ano 100 pontos, porque semestral pode ser 100 pontos, anual 100 pontos, tá bom, gente? Então no período letivo, para cada componente curricular. E aí nós temos 3 trimestres, o primeiro valendo 30, o segundo 30 e o último 40 pontos, totalizando aí 100 pontos. O aluno, para ser aprovado, ele tem que obter aí 60%, tá, gente? E um mínimo de 75% da carga horária anual ou semestral, conforme o caso. No artigo 16, tá falando aí, gente, aquilo que falava-se em progressão parcial, vocês lembram? Eu não vou fazer comparações aqui, mas tá assim, a avaliação dos componentes curriculares, com ênfase nos aspectos afetivo, social, cultural e no desenvolvimento do protagonismo do estudante, ela terá um caráter formativo, considerando o alcance de seus objetivos específicos e, claro, gente, sem interferir na classificação ou na promoção dos estudantes. Vocês entenderam o recado? Eu não vou traduzir, né? Porque vocês entendem os motivos do canal de educação. Parágrafo 1, a gente tem que pessoas que estudam, as pessoas que estudam, elas entenderam o recado, né, gente? Então são conteúdos aí em que não se pode, né? Enfim, enquadra-se no disposto deste artigo a arte, ensino religioso e educação física. Isso não mudou em relação ao anterior. Os componentes das atividades integradoras do ensino fundamental em tempo integral. Os componentes das atividades integradoras do ensino médio em tempo integral. MTI profissional, bem como os itinerários formativos do ensino médio, exceto o itinerário formativo técnico quando houver. E aí o 17 que deu aquele problemão para mim, porque a inteligência artificial inventou lá um parágrafo primeiro e um parágrafo segundo, não tinha nada a ver. Deve ter copiado de alguma legislação, de alguma resolução, de alguma norma de escola aí, viu, gente? Então o canal de educação já pediu desculpa para todos vocês, já fiz o recorte no vídeo anterior, suprimindo a informação, mas se você pegar lá na imagem, tá lá o texto lá, porque eu não tive condições de tirar a imagem, né, do documento que eu separei para vocês. Mas no artigo 17, está falando que a unidade escolar ela deve assegurar, ao longo de todo o ano letivo, oportunidades contínuas de aprendizagem e recuperação, por meio de intervenções pedagógicas, compreendendo. Aí são 4 artigos aqui. 1, recuperação contínua, desenvolvida no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Recuperação periódica no 2, realizada ao final de cada trimestre, antes do conselho de classe, antigamente era bimestre. Estudos independentes de recuperação, organizados pela escola após o último conselho de classe, quando as estratégias anteriores forem insuficientes. Estudos com apoio direcionado para recuperação, organizados pela SEE, a serem realizados antes do início do ano letivo subsequente, quando necessário. E nós temos aí uma novidade, né? E aí o parágrafo 1º e o 2º falando da prova eletrônica, que ela será um instrumento utilizados principalmente, não falei artigo, mas não é artigo não, nos incisos 1, 2, 3 e 4, mas no caso específico da prova eletrônica, nos incisos 3 e 4, tá, gente? Nos 3 e 4 aqui, ó.
que é o estudo independente, cabe prova eletrônica, e o estudo com apoio direcionado para recuperação também cabe esse instrumento avaliativo que é a prova eletrônica. As ações de recuperação deverão priorizar os objetivos de conhecimento e habilidades essenciais visando a recomposição das aprendizagens. Aí vai falar dos resultados da avaliação da aprendizagem, deverão ser comunicados por escrito. Isso aí é a mesma coisa, nós tínhamos até 10 dias para emitir os boletins. Úteis, né, gente, após o encerramento de cada trimestre, aos estudantes, aos seus responsáveis legais, com inclusive agora isso aqui, ó, uma indicação das estratégias de intervenção pedagógica adotadas e previstas. No artigo 19 fala sobre o conselho de classe, constitui uma instância colegiada obrigatória, realizada ao final de cada trimestre, em datas previamente definidas no calendário escolar da rede, responsável pela análise coletiva e individual do desenvolvimento e do aproveitamento escolar dos estudantes, pela avaliação do processo de ensino e aprendizagem, pelo planejamento e acompanhamento das estratégias de intervenção pedagógica e pela deliberação sobre os resultados finais, assegurando-se a garantia de todas as oportunidades de aprendizagem e a comunicação das orientações aos responsáveis legais. Nós estamos chegando aqui próximo ao assunto que trata sobre progressão parcial, que está no artigo 22. Pode olhar que está lá embaixo, perto da cabecinha do canal de educação aqui do Tancredo, está escrito progressão parcial. Foi a única menção em relação à progressão parcial aqui. Mas no artigo 20, está falando que a promoção do estudante deve ser decidida coletivamente, tá, gente? Levando-se em conta o desempenho global do estudante. É porque às vezes se reprova, né, levando apenas em consideração 1, 2 conteúdos, né? E aí me chama a atenção porque essa resolução, ela não fala em quantidade, tá? Como na anterior, na 4948, na 2197, né, que vocês conheciam bem, né? E aí, gente, vamos lá. O artigo 21, a escola deve utilizar todos os recursos pedagógicos disponíveis e mobilizar pais e educadores para que sejam oferecidos aos estudantes do terceiro ano, período, né, do ensino médio, condições para superação das dificuldades ainda existentes, considerando que o estudante só concluirá a educação básica quando tiver obtido a aprovação em todos os componentes curriculares. Subentende-se aqui, né, que isso acontece somente no terceiro ano, porque é a última etapa, então ele tem que vencer todos os conteúdos, todas as habilidades, para poder ser promovido, para poder ser aprovado aí. E na progressão parcial, mais uma vez, comenta aqui, ó, no encerramento do ano letivo e após os estudos independentes de recuperação, a escola deve comunicar aos responsáveis por escrito o resultado final da avaliação da aprendizagem dos estudantes, informando inclusive a situação de progressão parcial quando for o caso. Só que o assunto aqui, gente, e eu não vou falar de classificação e reclassificação porque a gente já conhece, o assunto aqui é que isso aqui ficou muito nebuloso. Então a gente não sabe como é que vai ser. Quer dizer, o Estado não vai ter reprovação mais? É isso? Essa informação que eu estou entendendo aqui, que aí o aluno ele vai passar, não tem mais número de progressão parcial, tem apenas aquelas que não se pode reprovar, né? O aluno não vai ficar em progressão parcial nessas disciplinas, porque ela não pode ser considerada em arte, educação física, ensino religioso, é isso? E nas outras sim, ele poderá ficar com progressão parcial, tem todas as matérias, porque foi revogada aquela que falava, gente, num quantitativo. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é muito sério, a gente precisa discutir melhor essa resolução, que eu achei ela muito fraca, é muito perigosa, é tendenciosa, com todo respeito, falo isso com todo respeito à Secretaria de Educação, obviamente, as pessoas que estão por trás desse processo. Isso não é intenção, e qual que seja a intenção, a gente precisa de uma posição da Secretaria sobre isso aqui, porque de fato precisa de esclarecimento. Isso aqui não está legal não. Hoje nós tivemos encontro com os gestores escolares, nós tivemos um encontro lá em Ribeirão das Neves, na Cidade dos Meninos, mais de 3.400 diretores escolares reunidos durante essas semanas, né, e não foi em momento algum citada essa resolução. Claro que o objeto era diferente, mas se o assunto é pedagógico, isso aqui tem tudo a ver com pedagógico. Não foi citado. Ah, gente, um bom encontro, parabéns à Secretaria, né, pelo belo encontro que fizeram, mas não foi citado. Sobre classificação e reclassificação não vou falar, você sabe que tem classificação por promoção por transferência, mediante avaliação realizada pela escola, enfim. Aí vem aqui
constando reclassificação também, que pode ser por avanço, por aceleração, por transferência, por frequência. E segue aqui o jogo, porque isso aqui é um assunto que a gente também não vai tratar. Atendimento, demanda, matrícula e frequência. Também não vou falar, gente, porque a ideia principal do vídeo aqui, eu já passei para vocês. Né? A ideia aqui é mostrar para vocês um pouquinho sobre essa resolução. Esse aqui tudo vocês já sabem. Olha a questão do controle de frequência dos estudantes, responsabilidade do professor de educação básica, que estava na resolução 4948, sobre monitoramento, né? Eu falei supervisão, sobre o monitoramento do especialista em educação básica, o EEB, devendo ser registrada no DED, que é o Diário Escolar Digital. E aí, pessoal, os pais, alunos já estão tendo acesso ao DED? Secretaria de Educação, como é que está a situação do DED em relação aos pais? Eles estão tendo acesso ao DED, aos boletins escolares? Porque essa era uma ideia, né? Que a secretaria havia tido aí, não sei como que anda esse processo. Libera e-mails institucionais, sabemos disso, mas eu gostaria de entender como que anda isso aí no estado de Minas Gerais. E aí, gente, segue aqui, em frequência justificada, faltas de estudantes, né, comunicar aí ao especialista para que sejam tomadas providências, 5 dias letivos consecutivos ou 10 dias alternados. Aí tem umas ordens aqui ao especialista, tá? Acompanhar a frequência do estudante por meio do DED, notificar por escrito os pais ou responsáveis legais em articulação com a direção, promover ações de reintegração e de recomposição das aprendizagens. Em se tratando de estudante maior de 18 anos, as medidas serão comunicadas diretamente ao estudante maior, né? E aí vem algumas orientações aqui, alguns passos que o gestor escolar deve seguir, também não é matéria aqui desse processo, tá, gente? Vamos continuar seguindo aqui, aí vem falando liberdade, né? Liberdade de pensamento aqui, vocês viram aqui agora há pouco. Bom, enfim, vamos passar aqui as informações, porque eu acho que os assuntos já foram tratados aqui. Tem um horário de funcionamento da escola, da unidade escolar, escolas podem funcionar até 3 turnos. É importante dizer que quem organiza a escala de trabalho dos servidores, viu, gente, é o diretor de escola. Tá? Inclusive ele deve organizar a escola para que ela seja limpa, organizada antes do início de cada turno e que a acolhida dos estudantes ocorra de forma segura e tranquila. Aí tem uns horários aqui da manhã, da tarde, né? Olha como é que tá aqui, ó. Manhã, 6h30 e 8 horas, sempre comunicado com a comunidade, dialogado com a comunidade escolar. Horário final do turno da manhã tem que ser de 10h45 e 13 horas. À tarde, horário inicial de 11 às 13h30. Normalmente começa às 13 horas, né? E o horário final costuma ser 17h20, ou 17h30, enfim. E noite, 17 horas ou 19 horas. Entre esse período tem que começar e acabar entre 21h15 e 23 horas. Tá bom, gente? E aí seguem aqui mais informações sobre intimidação de sistemática, violência e indisciplina. Tem um capítulo dedicado a isso, assim como na anterior. Orientações ao gestor escolar, algumas orientações, casos de indisciplina, importante, e ato infracional e, claro, a publicidade dos atos, algumas orientações da secretaria. E, gente, esses atos aqui são importantes, né? A escola deve divulgar para a comunidade escolar os atos da Caixa Escolar, o número de estudantes matriculados por ciclo ou ano, o PPP, as diretrizes previstas no regimento, as formas de avaliação interna, os resultados do desempenho escolar dos estudantes e os indicadores estatísticos e resultados educacionais obtidos pela escola nas avaliações internas e externas. E para encerrar, né, gente, as taxas de distorção, idade, ano e escolaridade, as medidas adotadas para reduzir essa distorção, os projetos, propostas, ações previstas e medidas adotadas para melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. E muito cuidado com a Lei Geral de Proteção aos Dados, tanto para estudante, funcionário, servidor, não passar informação de jeito nenhum para quem liga para a escola sobre dados de caixa escolar, dados de pais, de estudantes, de aluno, de servidor. Não se pode passar informação por telefone. Tá? Não se passa mesmo, viu, gente? Isso é proibido. Presta atenção nessa lei geral. E outra coisa, está tendo tanto golpe, né, hoje em dia, que pelo telefone não dá. E para encerrar aqui, algumas vedações à escola pública, né? Cobrar taxas, contribuições ou exigir pagamentos a qualquer título.
Exigir das famílias a compra de material escolar mediante lista estabelecida pela escola. Não pode exigir. Você pode até fazer a lista, mas não pode exigir. Impedir a frequência às aulas dos estudantes que não estiver usando uniforme ou não dispuser do material escolar, e comercializar o uniforme também não pode, tá, gente? Encerrando por aqui, vocês estão vendo aqui que foi revogada a resolução 4948, a resolução importantíssima, datada de 2024, e que esta resolução, a 5234 de 2026, publicada no dia 23, né, de janeiro de 2026, ela entra em vigor a partir da sua publicação, gente. Está publicado, então, essa importante resolução que o canal de educação está trazendo aqui os principais pontos para você. Você vê que é uma resolução que tem 51 artigos, ela é pequenininha, ela é bem enxuta. Foi possível o canal de educação fazer um vídeo, teve umas partes aqui, obviamente, que a gente leu, fica cansativo, mas tem algumas partes que a gente pulou também por conhecer. Nós já conhecemos aqui boa parte desses instrumentos, né? Estou vendo aqui o capítulo 1, capítulo 2, e aí vou encerrando aqui nas normativas que provocaram, né, a criação dessa importante resolução. Vou ficando por aqui, tá bom, gente? Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. E continuo perguntando, essa resolução é para sem progressão? Essa resolução é para sem reprovação? Responde aí, pessoal. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.